Ei, terapeuta holístico, se você de fato quer melhorar os seus resultados e plantar lindas sementes de transformações nos seus interagentes, eu quero te convidar a estar comigo nesse vídeo, onde que eu vou te dar algumas dicas muito importantes que eu fui colhendo ao longo da minha jornada. Vamos lá? E para quem não me conhece, eu sou Lu Fernandes, terapeuta mágica, e tô aqui na minha jornada há 13 anos construindo, através de várias técnicas, através de vários estudos, mas acima de tudo, da conexão entre neurociência e espiritualidade, levando muitas sementes de transformação e ao mesmo tempo com muita observação clínica e de vida mesmo dentro dessa jornada. E é baseado nisso que eu quero te trazer hoje essas dicas preciosas que, inclusive, eu levo muito dentro das minhas mentorias, porque se conecta muito com todas as etapas que eu também passei no meu processo e continuo passando, com certeza. Porque à medida que a gente vai se aprofundando em algo, a gente vai amadurecendo o nosso olhar, com o objetivo de sempre estar melhor preparados para as pessoas que nós vamos encontrar. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem uma característica, já começa aí. Somos terapeutas holísticos, então a primeira coisa que eu quero entrar é sobre isso. Mas antes de eu continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de deixar aí a sua curtida nesse vídeo, tanto para apoiar no trabalho do canal, para apoiar as informações, né, a distribuição das informações, quanto para chegar justamente em outras pessoas que possam se conectar também com essa necessidade, com esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, né? Então, acho que já começando a falar sobre a individualidade do ser humano, como terapeuta holísticos, cada vez mais a gente tem que entender o valor disso, da individualidade do ser humano. E o valor da individualidade do ser humano traz, né, a sua história junto com ele, as suas experiências, aquilo que ele vivenciou, a família que ele viveu, a forma como ele nasceu, como que ele lida, né, com o mundo, quais são as influências das pessoas ao redor dele, né, assim, as coisas que ele gosta, quais são os hobbies, tudo isso são fatores importantes para um terapeuta holístico, não importa qual é a prática que você trabalhe e o objetivo do seu trabalho, mas lembra que o holístico é o quê? Eu olhar o ser humano como um todo, sobre todas as suas camadas, principalmente sobre os seus 3 pilares, né? Que é o físico, o emocional e o energético. Vou colocar aqui o energético / espiritual. Lembrando que espiritual, a gente não está falando de religião, a gente está falando da forma, assim, como que ele se conecta com a criação, com a sua existência, o seu autoconhecimento e, de certa forma, com algum tipo de fé. Porque isso também é importante a gente olhar para a gente poder entender os caminhos que a gente pode chegar com aquele interagente. Porque não adianta você ter uma técnica maravilhosa se você não conversar a língua daquela pessoa, se você não entender o universo dela e o universo que ela vive. Tudo está conectado, inclusive até as próprias doenças que a pessoa tem, até o próprio histórico médico da pessoa pode te dar uma pista da raiz daquilo que ela está trazendo, pode te dar todos esses olhares e essas informações para que você consiga pegar a sua técnica e aplicar da melhor forma possível. E por isso que é muito, muito, muito importante, inclusive, a minha segunda dica é você nunca trabalhar com uma técnica só. E você sempre ter uma técnica emergencial para o momento que você está num atendimento, e aí vai ter diferença entre o atendimento online e o atendimento presencial.
Porque no atendimento presencial, você pode ter um óleo essencial, você pode ter vários elementos que você pode trabalhar com a pessoa para, no caso, se a pessoa, por exemplo, desperta um gatilho, você vai fazer uma vivência com a pessoa e a pessoa se conecta com uma memória, que aquilo dá uma catarse nela, ou que ela entra num estado muito profundo. E aí, né? Como você vai resolver essa situação? Por quê? Porque basta a pessoa fechar os olhos, que tudo pode acontecer quando ela fecha os olhos. Porque a gente não sabe quais são as memórias, as emoções e aquilo que está lá dentro da biblioteca interna dela, oculta, que pode se despertar e que pode vir a acontecer na sua frente. Online, você não está com a pessoa assim, próxima a você, você não está com a pessoa perto de você, e online você mais ainda tem que ter, né, estratégias para poder lidar com qualquer situação fora do seu controle. Por quê? Porque você não pode entregar a pessoa, a pessoa chegou de uma forma, você tem que e aí eu digo entregar, porque entregar mesmo, a pessoa tá ali com você, ela tá confiando na sua prática, ela tá confiando na sua experiência. E eu não estou dizendo isso para você ter medo, eu estou dizendo isso para você ter consciência da sua prática e daquilo que você vai ter em mãos, né? Quando talvez você não tenha encontrado uma situação dessa, mas possivelmente você vai encontrar, né? Eu não sei qual é o seu nível de o tempo de atendimento e se você está começando agora, se você já está um tempo a mais na jornada. Aliás, se você é terapeuta, fala para mim, né? Você já pegou situações assim? Eu já peguei situações bem complicadas. E aí, né? Você já pegou também que na hora, né, você teve, né, assim, que desenvolver? Me fala um pouco conta a tua história, né? Quero saber, até porque pra gente poder fazer essa troca maravilhosa, o que você utilizou? Então, dentro dessa dica preciosa, né, assim, eu acho que essa é muito preciosa, não importa qual é o tipo de técnica que você tenha, é você aprender técnicas de respiração. Aliás, a meditação e a respiração, né, para mim, ela é uma disciplina fundamental para o terapeuta holístico, não importa qual é a técnica que você use, tá? Não importa o caminho, a linha, aquilo que você trabalhe. E não é só aquele conhecimento respira e solta. Tem que conhecer, sim, um pouco de respiração e um pouco de mindfulness, né? E aí, tô dando a dica aqui, mas você não precisa se tornar um expert, mas acredito que um caminho seguro, para mim, são dois. Você ter o conhecimento, né, de técnicas de respiração e conhecer um pouco sobre os óleos essenciais, porque os óleos essenciais, né, a aromaterapia é uma ferramenta importantíssima nesse momento. Só que os óleos essenciais, eles vão funcionar se ou o seu interagente já usa óleos essenciais e tem lá a bandejinha de óleos essenciais dele, aí você pode dar o direcionamento na hora, ou se você prepara, né, o óleo para eles. E aí, ou se você está presencial. Se você estiver online, por exemplo, a técnica que você vai ter que usar é a respiração. Você pode sim, né, ter uma forma aí que você já testou diferenciada, mas o online é mais desafiador. Por isso que trago esse alerta para mentorias comigo, principalmente quando um terapeuta é um novo terapeuta. E uma outra coisa muito importante é você conhecer muito bem a sua técnica, mas a sua técnica aplicada para você. Quando a gente fala conhecer muito bem, conhecer com profundidade, é isso que eu tô falando. A gente está sempre estudando, a gente está sempre se aprofundando,
mas você precisa conhecer o resultado da sua técnica. Não adianta você ir lá, você estudar, você aprender a aplicar, você conhecer tudo tecnicamente, se você não conseguiu adequar essa técnica num resultado para a sua vida. Às vezes é muito mais fácil você aplicar algo no outro, ou você ir direto querer resolver a questão do outro. E esquece de você. Só que como que você vai ser capaz de... Lembra que eu falei lá no começo que a gente precisa saber aonde que a nossa técnica vai entrar, quais os resultados que a nossa técnica vai trazer e como que a gente pode aplicá-la numa situação de crise, se eu não tenho a experiência em mim do que a técnica pode trazer de resultado para mim? Eu só posso ter certeza porque, tudo bem, a gente tem os livros, a gente tem os cursos, a gente tem as partilhas, mas a nossa experiência ela é insubstituível. A nossa experiência, a nossa conexão com a técnica, ela é fundamental. Então, essa é outra dica super preciosa que cada vez mais, se você quer se aprofundar nessa técnica, você tem que trazer ela para suas questões, olhar os resultados, entender onde que ela entra em você. Mesmo nessa visão holística, que eu também estou reforçando, aonde que cada um tem a sua individualidade, cada um vai captar, né, uma parte em si, você tem que conhecer o resultado, você tem que entender aonde que a sua técnica vai chegar, aonde que ela vai atuar, para você justamente ter essa maleabilidade de usá-la, principalmente em situações em que você nunca teve contato com aquilo. E mais uma vez, não para você ter medo, mas para você lidar com a situação, para você aprender a lidar com a situação. Porque se esse é o caminho que você quer seguir, você vai ter que amadurecer esse olhar de que sim, você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer na sua frente. Dica, obviamente, né, é você fazer terapia. Isso é essencial, essencial. E não só pelo que você carrega, mas principalmente porque dentro do consultório a gente espelha muito. E aí, junto com essa dica, eu vou falar sobre as crenças. Por quê? Porque como terapeuta você não pode colocar suas crenças. E eu vejo muitos terapeutas errando em duas coisas muito fortes daquilo que eu disse aqui no canal. Primeiro, não tendo uma visão holística. Isso não quer dizer que eu também já incorri nesse erro, tá, gente? Né? Eu não tô falando, isso não é um julgamento aqui. Aqui é uma constatação, porque eu também já passei por isso. Como já passei pelo ego, né? E aí é o plus aqui. Como já passei pelo ego de achar que eu era a pessoa, que eu era a resolver o problema do outro, ou eu tinha obrigação de entender e levar a solução para o outro. E isso é o maior erro. Se você está se identificando com isso agora, ou se você já passou por isso também, quiser compartilhar, né? É o maior erro, por quê? Não, o que eu falei no começo do vídeo? Se você quer se tornar a pessoa que vai plantar uma semente de transformação, nós somos o recurso para aquela pessoa, a bússola dela, para que ela encontre a solução, para que ela encontre a resposta, para que ela encontre o caminho. O nosso papel é expandir a consciência, o nosso papel é justamente através da técnica ajudá-la nesse processo, ajudá-la a pessoa, mas é ela que vai encontrar o caminho. E ela vai encontrar o caminho que o organismo dela está preparado naquele momento para encontrar. E nem sempre o encontrar o caminho vai ser definitivo. Ou seja, eu sou uma pessoa que tenho muitos medos e eu vou fazer um tratamento para medo. E eu apliquei a técnica e a pessoa falou, meu Deus, eu tô muito melhor. Eu tô vendo que os meus resultados estão melhorando tudo. E aí passa um tempinho ainda, ela se vê com alguns medos. Ai, a técnica não funcionou, e agora, o que eu faço? Não é que a técnica não funcionou.
é que a técnica, por exemplo, um grupo de emoção, ele é conectado a várias situações que a gente passa na nossa vida. Então, uma pessoa que está tratando medos, tem vários tipos de medos dentro dela. E você, com a sua técnica, que se conectou àqueles medos que estavam mais no consciente dela e que ela estava preparada naquele momento. E vivenciando essa nova realidade desses medos, ela vai passar para um novo grupo de medos, numa nova técnica, numa nova sessão. E por isso que a terapia, ela é contínua, e por isso que as técnicas são integrativas e contínuas. Porque a gente também, integrando técnicas, a gente pode aumentar esse nível de alcance com as pessoas, para que traga... por quê? Porque no começo, né, é mais difícil da pessoa se conectar e passar por todo esse processo entre identificar e curar. Eu faço curar porque, né, as pessoas chamam de cura, para mim, né, é evolução. Para mim, ela está se desbloqueando, evoluindo, amadurecendo naquilo. Mas, porque a cura é muito profunda, né? Acabei de falar, tem muitas camadas a cura, mas que ela possa se curar naquela camada. E aí, tudo isso faz sentido para você? Me conta, né? Me conta como você tá, em que momento que você tá, e se trouxe, né, algum despertar aí para você esse vídeo. Eu espero que sim. Porque eu me lembro quando eu comecei, tinham poucos vídeos falando sobre isso, tinha pouco conteúdo falando sobre isso, porque ainda estava expandindo esse universo, né, das terapias holísticas. E eu acho que me ajudaria muito se eu pegasse essas dicas, sabe, com muita resiliência, né, e entendesse justamente esses passos, entendesse justamente esse preparo. Porque quanto mais preparado você tiver, menos medo ou insegurança você vai ter. E confia em você, confia na tua técnica, confia, mas busca cada vez mais se aprimorar, né? Esse caminho é um caminho de constante estudo, de constante conhecimento, não tem como cessar. Se você fala assim, não, eu já conheço bastante, já estou muito tempo na jornada, não. Esse foi outro erro que eu também já tive lá atrás, viu? Já fui bem, sabe, nesse ego, nessa arrogânciazinha, né? De achar que eu ia resolver todos os problemas e que tinha assuntos como aromaterapia, que eu amava tanto, né? Que eu sempre estudei tanto, que tinha temas, que os temas mais básicos eu não precisava mais aprender. Quanta paulada na cara que eu tomei depois que fui me aprofundar ainda mais nos estudos e descobri tantas coisas básicas que eu tinha que ressignificar. Porque cada vez mais a gente está tendo acesso à informação. E a informação, e outra, à medida que você vai amadurecendo, como eu falei lá atrás, você vai melhorando o seu olhar sobre algo. É igual ao filme quando você vê mais de uma vez, né? Então você vai prestando atenção em mais detalhes. Então, não caia nesse erro, né? Ficando aí um plus final. Não caia nesse erro de achar também que você sabe tudo, que tudo é básico, que você não precisa. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ser uma série de vídeos aí. Então, também coloca os temas, o que vocês sentem de mais dificuldade que vocês querem que eu traga aqui, experiências também, né, de consultório que vocês querem que eu traga aqui para vocês, tá bom? Nós estamos aqui em igualdade, cada um dentro da sua experiência, fazendo essa partilha maravilhosa, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que eu acredito no mundo de conexão, no mundo de união, no mundo onde que de fato juntas somos mais fortes. Um super beijo no coração de vocês. Se você não deu esse like, dá o seu like e e deixa aí o seu nome e de onde que você tá falando, que eu quero te conhecer, tá bom? E eu sou Lu Fernandes e assim falei.